Capítulo 11 de Hebreos conta da história de los heróis de la fé. Se tu tem a oportunidade em sua casa, leia o capítulo 11 todo, vale, de los heróis de la fé. Estaremos aqui seguindo os passos de los heróis de la fé. São 10 passos para não cansar muito os irmãos. Estaremos aí solamente vendo no livro de Gênesis até o capítulo 25, vale? Estaremos lendo o livro de Hebreus, pero vai estar aí falando de los heróis de la fé de Gênesis. Leia o livro de Gênesis para que tu conozca as histórias desses homens. Então se diz aqui, capítulo 11, verso 1, diz aqui: e es pois la fé, la certeza de lo que se espera, la convicção de lo que não se vê, porque por ele alcançar o bom testemunho dos antigos. Por la fé entendemos haber sido constituído o universo por la palavra de Deus, de modo que lo que se foi hecho de lo que não se via. Por la fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, por la qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofrendas, e muerto aún habla por ella. Por la fé Enoque foi transposto para não ver muerte, melhor, e não foi hallado porque lo transpuso Deus. E antes que fosse transposto, tuvo testemunho de haver agradado a Deus. Pero sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se acerca a Deus creia que lhe há e que és galardonador dos que los buscam. Por la fé Noé, quando foi advertido por Deus acerca de coisas que aún não se viam, com temor preparou el arca que sua casa se salvasse, e por fé foi condenou, por essa fé condenou o mundo e foi hecho herdeiro de la justiça que vem por fé, que vem por la fé. Verso número 8. Por la fé Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herência. Saiu sem saber aonde ia. Por la fé habitou como estrangeiro em la terra prometida, como la terra ajena, morando em tendas com Isaac e Jacobo, coherdeiro de la mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Por la fé também a mesma Sara, sendo estéril, recebeu força para conceber e deu à luz, aún fora do tempo de la idade, porque creyó que era fiel no que havia prometido. Amém. 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 Vamos estar aqui, esta Sara, para combinar desses capítulos, até o capítulo 25 de Gênesis, que conta a história desses heróis da fé. O escritor de Hebreus, quando escreveu aqui esta carta, os judeus cristianos estava passando por adversidade, estava passando por dificuldade, por perseguição, por crise. Não estava no momento de rosas, estava no momento de aperto, momento complicado, semelhante ao que nós outros estamos aí passando. Porque concorda que nós outros não estamos passando um momento aí tranquilo. Necessitamos estar cada dia mais confiando nesse Deus poderoso. Então, o escritor de Hebreus hace uma reflexão, põe luz nesta palavra tão pequena, 2 letras solamente, mas que tem um poder tremendo no reino celestial, no reino espiritual, que se chama fé. ¿Vale? Então, os 10 passos do herói da fé. Primeiro, abra sua Bíblia e mantenha aberta nesse capítulo 11 de Hebreus. Primeiro é aí, expôs la fé, la certeza de lo que se espera, la convicção de lo que não se vê. Aqui está dando aqui um repasso mostrando a essência da fé, como é a fé, dizendo que a fé é como se for a conceber
Concebir é formar na mente a ideia, o conceito de uma coisa. Concebir se queda muito explicado quando tu, as madres aqui, não? Quem já foi madre aqui? Aí, madre. Então sabe muito bem que quando tu está embaraçada e aún não sabia, pero algo em seu corpo cambiou, e depois que tem já as provas que tu está já com alguns meses de embaraço, tu se queda tranquila, aunque tenha a ansiedade, a curiosidade de ver a cara do bebê, pero tu se queda esperando os 9 meses, porque de seguro tu tendrá o quê? Um bebê, aqui sim? Assim também é a palavra de Deus em respeito à fé. Por a fé, a certeza, tu tens certeza que está embaraçada e que vendrá um bebê. E a convicção de lo que se espera. A fé sempre ha sido a marca de los servos e de las servas de Deus desde o começo do mundo. Porque para agradar a Deus, necessito ter fé. Para fazer as coisas de Deus, necessito de fé. Então, se a fé demonstra a nossa mente finita, as coisas que em realidade lo são, pero os olhos carnais naturais não vê, porque por isso que habla a convicção de lo que não se vê. E passado o tempo de la gestação, de embaraço, tu deu a luz a seus filhos e está aí em seus braços quem finalizou este processo. Então, se a fé é a plena demonstração do que Deus está nos revelando, do que Deus está fazendo, do que Deus has prometido. Amém? Me siga. No verso de número 2. Porque por ella alcançar o bom testemunho los antigos, por la fé. Então, se aqui está falando do testemunho, tu solamente hará que as obras de Deus sejam vistas, sejam grandes, sejam notórias, por la fé. Porque Deus nos pede, às vezes, coisas que pelo braço humano, por nossa consciência, é impossível. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: esse procedimento da fé é o quinto evangelho que Deus está pedindo de ti. Sabemos que o evangelho solamente são 4 que foram escritos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Pero através da fé, Deus te habilita a viver a esse testemunho, conforme alcançou os antigos do Antigo Testamento e agora alcança a ti. O Evangelho segundo vive Fanny. O Evangelho segundo vive Dali. As pessoas necessitam ver Cristo em ti, ver a graça de Deus em ti, ver o Espírito Santo em ti. Quando tu és afrontado, tu responde com mansedumbre. Me siga, irmãos, estão me entendendo? O Evangelho segundo vive Antônio. O Evangelho segundo vive José Miguel. Rosa, cada um. O Evangelho segundo vive André. Porque não é solamente eu hablar, pero viver lo que hablo. Então, se aqui está aqui, produz então-se conforme o princípio que Deus já provou. Esse princípio da palavra, Deus já provou, claro. Deus falou, haja luz, e hubo luz. E esse é o verso 3 que vamos estar vendo aí. Porque por la fé entendemos coisas que a razão humana não alcança, só alcançamos através da fé. Porque por la fé entendemos haver sido constituído o universo por la palavra de Deus, de modo que lo que se foi hecho de lo que não se via. É uma confissão. É profetizar. Às vezes tu está vendo um caos tremendo em sua casa, em seu lugar, e tu vai profetizando, minha casa mesmo é uma ruína, pastor, tu não conhece minha casa parece um inferno, minha casa só tem contenda. Irmão, comece a profetizar. Aqui em minha casa, em meu lugar, reina Cristo. Repreendo toda batalha, repreendo toda contenda, todo espírito maligno fora de minha casa, e no poderoso nome de Jesus. Pero se tu tens esta boca e tu está profetizando a coisa que está aí, aonde tus olhos estão vendo, é uma realidade, pero tu tens que trazer à existência aquilo que não existe. Assim como Deus estava vendo um caos, a terra estava desordenada,
vazia, pero o Espírito de Deus estava ali, sobre a face das águas. E dijo Deus, haja luz, e houve luz. Então, irmão, venha trazer que a palavra de Deus esteja ali em sua casa, transformando o caos em um lugar de verdade, um lugar cristiano. E aquele que crê, diga amém. Amém, aleluias. Foi assim, irmãos. Deus falou e se criou de la nada o universo. Declarou que seria e se foi. Então, qual é a promessa para minha vida? Tome as promessas da palavra de Deus para a sua vida. Que dijo a palavra do Senhor? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tu casa. Que dijo a palavra do Senhor sobre minha família, sobre meus filhos. Os filhos são herência do Senhor, fruto de seu ventre, seu galardão. Então, se abra a palavra do Senhor, pero também não somente declare ela, ensine a palavra do Senhor. Dijo a palavra de Deus, ensine ao ninho o caminho que deve andar. O caminho da palavra. A palavra do Senhor é poderosa. Não se olvide da palavra de Deus. Ministre a palavra do Senhor em seu lugar. Porque o pastor às vezes não pode ir aí. Pero tu está ali. Volvemos ao testemunho. Será que tu tens dado o testemunho que és cristiano? Ou tu vive em mentira? Porque o cristiano não pode estar aí tendo relações com a mentira. A mentira tem um padre. Satanás é o padre da mentira. Pero a verdade é Cristo. Cristo é a verdade que libera. Conocereis a verdade e a verdade os harás livres. Se pois o Hijo vos libertare, verdadeiramente livres sereis. A palavra do Senhor vai nos liberando, vai quitando as ataduras. Então, irmão, vele por la palavra, leia a palavra, medite na palavra, viva por la palavra. Então, se o autor de Hebreus sigue dizendo que foi precisamente porque os grandes heróis da fé procederam conforme a esse princípio que Deus já tinha utilizado, que Deus já tinha provado, a maneira de viver, aplicaram a eles. Mira, eu tenho que então se viver conforme a palavra. Por isso que o salmista nos diz, lâmpada para meus pés, és tu palavra. Então se está alumbrando o seu caminho. O caminho está escuro. Mira este anho que está aí. Quando passamos ao romper do anho, não? Tu pensava que seria este anho assim, irmã? Não tinha nem ideia, não? Pero interessante que no culto de la noite buena, não? Na última noite do ano, e depois na semana, regalamos aos irmãos um porta-retrato com alguns dizeres. E está ali, Deuteronômio, se me acompanhem, depois volvemos para Hebreus. Deuteronômio 31. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, vale? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 31, e o verso de número 8. Mira como este versículo está aí nos dando respaldo para que tu esteja hoje aqui. Dijo a palavra do Senhor para mim e para ti. E Jeová vai delante de ti. Ele estará contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te intimides. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Ele é contigo, Ele é fiel. Ou se é para aplaudir o Senhor, aplauda com força. Glorifica aquele que vive. Aonde não entendemos muitas coisas, aonde passamos pelo crivo da aflição, aonde passamos por la adversidade, pero cada vez mais estamos nos aperfeiçoando à semelhança de Cristo. Estamos buscando em tua palavra, estamos orando, estamos buscando sua presença. Claro que não são todos. Alguns aí pensam que está na Disney World. É Disney World a pronunciação? Ou Disney Paris? Como é? Não sei mais, porque em todo sítio a hora parece uma fiesta. Parece uma... Não! Eu quero te dizer o seguinte, nós outros devemos estar nos desfrutando da coisa, mas não podemos perder a mirada. Cristo não saca vacações, mas nós outros sim. Aqui sim ou não? Merecemos. Se tu trabalha, tu necessita las vacações. Pero a vida toda de vacações não existe. Não, quero que vosotros entendais, irmão. Não é nada de indireta, não. Eu quero que vosotros entendais o seguinte,
que as coisas que Cristo falou em Mateus 24 está se cumprindo. E nós outros não estamos dando conta. Minha vida tem que estar diante de Deus, diante do altar de Deus sempre. Não pode estar me despistando. É por la fé que entendemos que o universo foi formado por a palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis procederam de lo que não se via. Verso 4 de Hebreus. Por la fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, por la qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho de suas ofrendas, e muerta habla por ella. Irmãos, aqui estamos falando de sacrifício, esforço. Sacrifício requer esforço, porque senão não seria sacrifício. Requer darmos tudo, nos esforçamos até o limite, às vezes mais adiado do limite. A fé hace que a pessoa do crente seja aceita e sua ofrenda também. Esta parte de Abel e Caim já escutamos aí, o pastor Andoni estuvo predicando muito bem sobre esta parte. Pero e nossa vida diante de Deus? Como nos apresentamos diante dele? Porque Deus viu Abel e viu sua ofrenda. Deus viu Caim e viu também sua ofrenda. Não se agradou Deus da ofrenda de Caim. Então, se nossas atitudes revela quem somos. Jesus falou muito bem disso. Que a boca abre e o coração está vazio. A boca abre que o coração está lleno. O que tu tem falado? Está falando aí como se for uma espada de ódio, de orgulho, de tristeza. Ou tem paz, ou tem doçura no que tu está falando. Por la fé, Abel, aún habla todavía, aún estando muerto, deixou um exemplo, uma instrução, uma eloquência, que aún habla o sacrifício de Abel. Onde estou? Verso 5. Está falando de Enoque. Por la fé, Enoque foi transposto para não ver morte. E não foi hallado porque lo transpulso Deus. E antes que fosse transposto, tuvo testemunho de haver agradado a... Então, se aqui vemos, sabe o quê? La sensibilidade e la santidade de Enoque. Ele pressentiu, ele não tinha visto Deus, mas sabia que Deus estava ali, conforme nós acabamos de ler em Deuteronômio, não, que ele prometeu estar com nós outros e não nos desamparar, para também que não intimidasse. Então, se pode caminhar dois juntos se não tiver de acordo? Tu não vai sair com uma pessoa que não é sua amiga, que sim? Salimos com nossa família, salimos com nossos amigos, salimos com quem temos comunhão. Então, se aqui falou que Enoque caminhou com Deus. Caminhar com Deus, irmãos, é maravilhoso. Pero necessito estar, o quê? Limpo por la sangre de Cristo. Caminhar com Deus é caminhar em novidade de vida. Caminhar com Deus é caminhar em espírito e em verdade. Caminhar com Deus é caminhar no próprio Espírito Santo, com o Espírito Santo. Porque se vivemos por Espírito, caminemos também por Espírito. Caminhar com Deus é caminhar em paz com meu irmão, porque não entendo de eu caminho com Deus, estou de peleia com meu irmão, de peleia com minha madre, não abro com meu padrasto, não abro com minha suegra. Que coisa é essa? Algo está falhando aqui, sim ou não? Pastor, pero tu não conhece minha história. Eu estou falando na palavra de Deus. Se tu está aí em contenda, em peleia com alguém de sua família, seu vizinho, sei lá o que for, arrega-te aí, porque Jesus está volvendo. Cristo vem. As coisas estão demonstrando isso. Tu não pode ser chamado cristiano e vive em peleia com todos. Parece um ouriço, que não pode se acercar. Ouriço?
erizo. Graças, hermanos aí, os maestros de Andrés. Erizo, que não pode se acercar, sempre tem uma ponta aí te herindo. Irmãos, no Antigo Testamento, esta vida de Enoque resume nesta frase. Caminhou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Enoque é um símbolo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se tu vives em santidade, se tu vives na palavra de Deus, em algum momento da história seremos arrebatados e deixaremos aqui este mundo. Será que tu vai, irmão? Será que eu vou também? Eu necessito estar velando, cuidando de minha vida, cuidando de meu testemunho, vivendo por la fé, porque não é fácil viver pela fé. Verso 6, me acompanha? Não é fácil viver pela fé, pelo que está dizendo aqui pero sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que o que se acerca a Deus creia que Ele há e que é galardonador de los que lo buscam. Irmãos, crer que Deus existe é só o começo. Os demônios também creem. Em Santiago habla que eles creem e estremecem. Não se conforme somente escutar a palavra de Deus. Não se conforme somente venir à casa de Deus. Se conforme, sabe o quê? De ter um encontro com Ele, de crescer em sua presença, de buscar sua presença. Leia a palavra do Senhor em sua casa, haga sua oração, busque ter intimidade com esse Deus poderoso. Ore a Deus, entregue seus problemas a Deus. Pastor, tu não conhece, eu tenho muitos problemas que não permitem caminhar com Deus. Entrega o problema ao Senhor. O apóstolo Pedro falou, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós outros. É o secreto da vida cristiana. Me acompanha, irmãos? Não podemos ir a Deus a menos que creamos que Ele existe, que Ele é. E Ele não vai se revelar a nós outros assim, revela-me, Senhor, não é assim. A palavra de Deus já nos mostra quem Ele é. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus que vai julgar, juiz. Ele enviou Cristo para nos livrar desse juízo. Os que desejam achar a Deus devem buscá-lo de todo o seu coração. Senhor, se revela a mim. Ajuda-me nessa situação. Todas as vezes que tu tiver um problema, uma questão, ponga delante de Deus. Ajuda-me, Senhor, nessa situação. Ajuda-me nessa coisa aqui, Senhor, nesse problema. Ajuda-me, Senhor, a sair dessa situação que eu mesmo me entrei. Verso 7. Por la fé, Noé, quando foi advertido por Deus acerca de coisas que aún não se via, com temor preparou a arca em que sua casa se salvasse. E por essa fé condenou ao mundo, e foi hecho herdeiro de la justiça que vem por la fé. Amém? Hermano, Noé creyó. Obediência traz proteção. Ele é creído na palavra de Deus. E dijo os teólogos que aún não havia chovido. Salia um vapor da terra e regava a terra. Então, jamais havia chovido na terra. E a arca, José Miguel, estava lejos do oceano. Que tu vai pensar dessa pessoa? Esse não está bem. Aqui sim? Pero ele, primeiro acreído. Depois, pus em prática as ordens. Imagine lá burlas que enfrentava esse senhor. Porque se quedou, tu pensa que foi quantos anos que se quedou, irmão? Alguns meses? 120 anos. Imagine, Marcelo. Allí trabalhando. Vai louco! Sabe que me recuerda, Vitor? Me recuerdo uma cidade que tem allí em Brasil, nas Minas Gerais, uma província de Brasil, onde começamos allí uma obra chamada Alfredo Vasconcelos, na cidade. Estava solamente eu e Cláudia. Aún não existia Rebeca, Lenda, e começamos a obra allí.
era um berenjenal. Então, imagínate, a água venia hasta aqui. Tinha as ervas, no seu nome da planta que tinha que nos cobria. Então, se passava um e falava, vai fazer casa para a rana aí, volte para seu lugar. E passava o dia todo. Pergunta-me se deu vontade de desistir. Deu muitas vezes. Siga adelante, irmão. Siga adelante. Hoje está ali construído um templo pelas Assembleias de Deus de Brasil, do campo de Culubandê, para testemunho que tu não pode se render. Tu tem que seguir adelante. As pessoas muitas das vezes não vão entender a visão que Deus te ha dado, mas tu siga adelante. Não tem que entender. Tu tem que obedecer. Se Deus te pediu, obedeça. Então, se ele obedeceu, aunque não via a chuva, aunque tardou a chuva, pela chuva chegou. E aquelas pessoas que foram avisadas não han creído e pereceram. E hoje, siga o mesmo. A Bíblia habla que estamos como nos dias de Noé. A pessoa casa, se dão em casamento. O que quer dizer isso? Que siga a vida normal. Aunque estamos passando por situações que não são normais, eles vivem a vida normal, sem buscar a Deus, sem ter compromisso com Deus. E é interessante que a arca foi construída por Noé, mas Noé não tinha a chave da arca. Quando entrou sua família, e os animais sempre aí mais temerosos e obedientes a Deus, avenido em pares, em parejas, e entrou allí. Llenou a arca, cerrou a puerta da arca. Deus cerrou a puerta da arca. Chegará um momento, tu que está me escutando, que não haverá oportunidade para ti, que não haverá solução mais para ti. Hoje, se tu está escutando esta mensagem, arrependa-te, entrega sua vida ao Senhor, porque chegará um momento que esta vida chegará ao final, e Cristo vem, levará sua igreja, e tu que vai se quedar, passará por essa tribulação. Irmãos, se isso tudo que estamos passando é o princípio de dolores, imagina então se quando chegar a tribulação de verdade. Então se aceita Cristo hoje, Ele é a arca do Senhor. Noé obedeceu e salvou sua família, toda a sua família. Aqueles que desobedeceram, não han creído, pereceram. Amém? Verso de número 8. Depois de Noé, habla de outro patriarca, Abraão. Por la fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herência. Saiu sem saber aonde ia. Mas uma vez a obediência e a fé. É interessante que Deus se acerca a Abraão. E é uma aventura. Aventura e paciência também. Fé, obediência, paciência. Porque Deus se acerca a Abraão. Abraão estava ali em Ur de Caldeus. Era uma cidade idólatra. O padre de Abraão era fabricante de ídolos. E Deus saca ele ali da idolatria e habla para ele, saia de sua terra e de sua parentela para uma terra que aún te mostrarei. E de ti harei, te bendizirei e te harei prosperar. De ti serão grandes nações, muitas nações. Isso está em Gênesis 12, verso 1 ao 3. Deus ha hecho promessa, pero tinha um problema. Sara era estéril, não poderia ter filho. E Abraão saiu, sem saber aonde ia. Obedeceu, cresceu em fé. O Senhor foi tratando com Abraão. Irmãos, às vezes não sabemos tudo no que Deus habla para nós outros. Pero aquilo que Deus te falou, ponga em prática. E o pior foi a prova de fé de Abraão, porque Abraão depois teve Isaac. Vale?
E Deus pede que sacrificar Isaac. Capítulo 22 de Gênesis. E Abraão já ia sacrificar Isaac. Quando bradou um anjo: Abraão, não haga isso, porque agora sei que temes a Deus. Irmão, quando obedecemos a Deus, Deus vai nos provando hasta o nosso limite, para saber se creemos, se obedecemos e se não obedecemos a Deus. Deus ha hecho prosperar a Abraão, e de Abraão foi hecho a nação de Israel, las 12 tribos. Pero, verso de número 9 e 10, habla aqui: por la fé, habitou como estrangeiro em la terra prometida como terra ajena, morando em tendas com Isaac, Jacobo, coherdeiro de la mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Amém? Irmão, devemos distinguir aqui a fé e a esperança, aunque são sinônimos, pero tem uma diferença. Por la fé só estamos seguros de la existência de las coisas eternas. Por la esperança estamos confiados que la tendremos. Porque la fé já temos seguro e la esperança que ella vendrá. Me siga aí, irmãos. Se querem, eu repito esta frase para distinguir la fé e la esperança. Porque só por la fé estamos seguros de la existência de las coisas eternas, que são invisíveis. Pero por la esperança confiamos que la tendremos, que chegará, que alcançaremos. Amém? Amém, irmãos? Então, se aqui devemos entender o seguinte, que os céus está preparado para nós outros. Estamos nesta terra, pero devemos estar sonhando com os céus, esperando os céus, anelando os céus. Nessa terra aqui não podemos estar enterrando nosso coração. Não podemos nos aferrar a essa terra, porque senão nos quedaremos aqui como a esposa de Ló, que tinha seu coração em Sodoma e Gomorra. Recebeu a instrução de sair dali e não mirar hacia atrás. Pero porque ele tinha o coração ali, mirou hacia atrás e se converteu numa estátua de sal. Cuidado! Deus tem casa, moradas, habitações preparando para nós outros. E quer que nós outros nos santifiquemos. Onde está meu coração? Onde está meu tesouro? Allí está meu coração. Meu tesouro está no céu, conforme o salmista. Aleluia. O salmista Asaf, quando viu os ímpios prosperando, ele quase se apartou do Senhor. Pero o Senhor ha hecho ele entrar no santuário. E ele mirou a glória de Deus e reconheceu que não tem outro tesouro no céu a não ser a ti, Senhor. É isso, irmão, devemos priorizar a Deus, poner Deus sempre em primeiro lugar em nossa vida. E é isso que o Senhor nos ensinou: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lo vendrão por añadidura. Amém? E por último, para cerrarmos e orarmos aí, irmãos, o verso de número 10. Por la fé também a mesma Sara, sendo estéril, recebeu forças para concebir e deu à luz aún fuera del tempo de la edad, porque creyó que era fiel quem lo havia prometido. Irmãos, aqui vemos aqui, sabe o que? Força, confiança, crer lo incrível, no inacreditável. Sara já estava maior. Sara já tinha 90 anos. Maior. A pele já desgastada. Já tinha passado o tempo de dar a luz, se ela fora normal. Recuerda-te que já tinha passado a idade e Sara era estéril. E Deus hace uma promessa a Sara, que no dado tempo de la gestação, de um embaraço, ele estaria com um bebê em seu braço. E ele riu. Por isso que o nome Isaac é riso.
Porque também quando recebemos nossa promessa, reímos. Porque quando recebemos a promessa, soltamos de gozo. Porque quando recebemos a resposta, nosso coração não suporta a alegria, explota. E nos quedamos, sabe, como quem sonha. E Sara com 90 anos. E Abraão com 100. 2 senhores maiores já. Não há impossível para Deus. Se Deus falou, Ele cumprirá. Se Deus falou, não importa a circunstância, não importa o seu estado físico, o médico pode falar que não tem mais forma, não tem mais condições, o advogado pode falar que a causa já está perdida, pero quem está falando é a palavra de Deus que diz que Ele é o Senhor dos senhores, médico do médico, Ele obrará. A palavra de Deus é poderosa, aun quando não existia nada, abriu a palavra e a avenida da existência. Se aferra à palavra de Deus, não se aferre ao caos, não se aferre às circunstâncias desfavoráveis. Se Deus prometeu, Ele cumprirá, Ele é fiel para cumprir. Oh, aleluias! Oh, santo! Oh, Senhor! Por la fé podemos nos aferrar às bendições que Deus nos promete e nos fazer presente. A fé traz de lejos as promessas do Senhor. Por que é tão importante a fé na vida do cristiano? A fé é vital para superarmos as adversidades. A fé é vital para crer que Deus existe. A fé é vital para que eu viva de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Nos ponemos de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sei que apertei aí um pouco as puercas, pero é pelo bem. Busque a Deus. Creia em Deus. Ponga a Deus em primeiro lugar. Aunque as coisas pareçam que não são, pero se Deus falou, será. Aunque as pessoas estão burlando de ti, permaneça fiel. Aunque as pessoas estão dando passo atrás, pero se Deus dijo para avançar, Ele estará contigo. Ele abrirá caminho no meio do mar. Ele vai sair, Ele vai fazer que saia água de la roca. Solamente porque Ele te ama e porque tu has creído na palavra de Deus. Todos esses personagens não tinham a Bíblia aún. Solamente escutaram. Pero tu já sabes o final da história. Não te rinda, Marcela, não te rinda, Fanny. José Miguel, não te rindas. Antônio, não te rindas. Rosa, não te rindas. Fainere, Daile, não te rindas. Maria Olívia, não te rindas. Ô Vitor, não te rindas. Cláudia, Rebeca, André, Lorena, não te rindas. Aqui ou allá, Senhor em primeiro lugar. Aplausa o nome do Senhor. Oh, aleluia. Oremos a Deus que esta palavra crie vida, engendre fé, obediência. Padre Santo, em nome de Jesus. Senhor, tua palavra está aqui, Senhor. Aprendemos hoje, Senhor, que é fé e por fé estaremos aí, Senhor. Sempre, Senhor, conhecendo tua palavra, conhecendo teus princípios, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a superar nossas dificuldades. Ajude-nos, Senhor, a sermos fieles a Ti. Ajude-nos, Senhor, a crer, Senhor, conforme a Tua palavra. A ter certeza de coisas que esperamos. A ter convicção de coisas que não vemos, Senhor. Senhor, porque por la fé, Senhor, este povo que estava ali no Antigo Testamento alcançaram o bom testemunho, Senhor. Senhor, queremos também, Senhor, ter esta mesma fé de Abel. Ter a mesma fé de Abraão. Ter a mesma fé de Enoque, de Noé. Ter a fé dos patriarcas, Senhor. Oh Espírito Santo, Senhor, enredre fé em nossa vida, Senhor. Bendiga-nos, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Porque se cremos, Senhor, veremos milagres. Se cremos, veremos Tu glória, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e nos livra de todo mal, Senhor. Nos livra, Senhor, da incredulidade, Senhor, que nosso coração, Senhor, seja sensível a Tua palavra. Protege, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, e que tenhamos, Senhor, na bendição de semana, Senhor, que venhamos milagres, Senhor, através, Senhor, de Tua palavra, através de Tua promessa, Senhor. Abre as portas, Senhor, que necessitam ser abertas. Sana, Senhor, aqueles que necessitam ser sanados. Restaura, Senhor, matrimônios. Reaviva a fé de muitos aqui, Senhor.
Senhor. Que a mão poderosa do Senhor esteja te guiando e te guardando, Senhor, por onde queres que fuera, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o grande amor de Deus, o Padre, e as dulces consolações do Espírito Santo, seja com todos vosotros, de agora e para sempre. Aquele que crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Oh, aleluia.